e vou começar a fazer o compartilhamento. Bom, legal. Então vamos lá, pessoal. Só interrompi aqui o compartilhamento, pessoal, um pouquinho, só para aceitar aqui o Jefferson. Entrou na sala, né? Infelizmente, aqui nesse sistema a gente tem que fazer isso. Não é? Então vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vou começar então. Bom, então saudações a todos. Boa noite. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o tópico de análise de requisitos e técnicas de levantamento de dados. Ok? Então, vamos lá. Bom, primeiramente aqui falando, né, especificamente aqui sobre a análise de requisitos, né, nós podemos destacar o tratamento, né, da informação e o tratamento dos dados levantados junto ao cliente, junto ao usuário, né? Esse trabalho de tratamento, né, trata-se de um requisito que fundamenta o processo de desenvolvimento de sistemas, né, que fundamenta o processo de desenvolvimento de software, né, antes mesmo do estudo da solução das tecnologias, né, dos softwares, hardwares que serão aplicados. Ok, pessoal? Então, importantíssimo, né, dentro aqui da etapa de análise de requisitos, né, importantíssimo que nós façamos aqui o tratamento, né, o tratamento das informações e o tratamento dos dados que nós levantamos junto ao cliente, junto ao usuário, ok? Aqui no segundo item, né, pessoal, ele está destacando que cada projeto deve ter as suas fases de desenvolvimento adequadas às necessidades. E que é isso, pessoal? Não sei se vocês lembram que a gente falou na semana passada, né? Nós tínhamos falado sobre vários modelos de processos de software, ok? E aí nós destacamos exatamente o seguinte, na semana passada, que cada modelo de processo de software tem as suas vantagens e as suas desvantagens, não é? E dependendo, pessoal, do tipo de software, do tipo de sistema que será desenvolvido, não é? Nós devemos escolher um determinado modelo de processo ou outro, não é? Então, nós devemos escolher um modelo que melhor se adeque, né, às reais necessidades daquele projeto em questão, ok? Bom, aí a gente vem aqui, primeiramente, para alguns conceitos, né, entender um pouquinho o que são requisitos, tá? De acordo com Somerville, né, Somerville é um livro bem importante na área de engenharia de software, tá? De acordo com Somerville, o que ele fala que é um requisito, tá? Requisitos são descrições das funções, né, ou das funcionalidades do sistema e também das restrições que nós temos nesse mesmo sistema. Então, olha que bacana, pessoal. De acordo com o conceito de Somerville, ele fala que os requisitos são o quê? São as descrições das funções, das funcionalidades de um sistema e também das restrições associadas a cada uma dessas funcionalidades. Ok? Ainda de acordo com Somerville, né, um requisito, ele é uma definição detalhada, né, uma definição precisa, né, que muitas vezes pode ser até organizada de uma forma matemática, de uma maneira formal, tá? Tentando descrever todas as funcionalidades e todas as nossas funções do sistema, ok? Inclusive, não sei se vocês estão lembrados, pessoal, na semana passada, a gente falou de uma técnica, né? Nós falamos de uma técnica que era aquela técnica mais formal, mais matemática, né? Então, se nós quiséssemos, nós poderíamos adotar aquela técnica mais formal para trabalhar toda a questão de elicitação, levantamento dos requisitos, né? Formalização dos requisitos e assim por diante. Depois, o que nós temos? De acordo com Peters, né, o que Peters fala, né, com relação a requisitos? De acordo com Peters, requisitos são o quê, pessoal? Requisitos são uma descrição, não é? Uma descrição dos principais recursos de um produto de software, ok? Ou seja, requisitos é exatamente tudo que um software vai fazer,
né? É a descrição de todas as características, todas as funcionalidades, não é? De um software, né? Requisitos também envolvem a parte de fluxo de informações. O que é fluxo de informações, pessoal? Envolve toda a parte, né, de identificar as informações da entrada, né, o que vem de informação de entrada para o seu sistema, o que é processamento e o que gera em termos de saída, ok? Então, isso é a parte de fluxo de informações, tá? E toda a parte de atributos, né, pessoal? O que pode envolver a parte de atributos? Atributos de entrada, né? Atributos de entrada, campos de entrada, informações, né? Por exemplo, eu tenho lá uma classe cliente, não é? Quais são os atributos que eu vou necessitar da classe cliente? Vou precisar de RG, CPF, nome, endereço, informações pessoais, né? Quais atributos eu vou precisar na entrada para o sistema que está sendo desenvolvido, ok? Ainda, né, pessoal, requisitos, nesse mesmo parágrafo, ele está dizendo que os requisitos fornecem uma estrutura básica para o desenvolvimento de um produto de software. Com certeza, pessoal. É a partir dos requisitos que a gente consegue definir uma arquitetura, né? É a partir dos requisitos que a gente consegue definir uma estrutura básica, tá? De como o produto de software irá rodar, de como o produto de software irá funcionar, tá? Segundo parágrafo aqui, pessoal, nesse slide, né? Ele está falando ainda, né? O Peters, que o grau de compreensibilidade, né? Precisão e rigor da descrição fornecida por um documento de requisitos de software tende a ser diretamente proporcional ao grau de qualidade do produto resultante. O que é isso, pessoal? É exatamente uma questão que eu já venho falando para vocês há bastante tempo, não é? Ou seja, quanto mais detalhado, né, pessoal? Quanto mais detalhado, quanto mais preciso, quanto mais criterioso for o nosso documento de requisitos de software, certamente, pessoal, a qualidade, né, o grau de qualidade do nosso produto de software será mais elevado, né? Então, uma coisa, pessoal, está diretamente, né, é diretamente proporcional à outra, tá? Quanto melhor for a qualidade do nosso documento de requisitos, quanto mais bem elaborado ele for, mais preciso, mais criterioso, certamente, né, nós teremos lá na frente um produto de software de melhor qualidade. Ok? Continuando. Ainda aqui, pessoal, de acordo com Somerville, né? Somerville, inclusive, usa esse termo, pessoal, em inglês, né, na língua inglesa, que é o Requirements Engineering, né? Que seria o quê, pessoal? É um termo que é adotado pelo Somerville, né? Que é chamado de engenharia de requisitos. Perceba que interessante, né, pessoal? Geralmente, né, toda a parte de levantamento de requisitos, ela é tão complexa que o Somerville ele chega a chamar essa área de uma área de engenharia, né, de uma engenharia de requisitos, né? Então, é todo um processo, né, que tem que ser pensado, tem que ser muito bem elaborado, né? Então, realmente é todo um processo de engenharia para que a gente possa identificar, né, coletar, identificar e documentar os nossos requisitos, ok? Então, de acordo aqui com o Somerville, né, pessoal? Ainda de acordo com ele, o que é a engenharia de requisitos? A engenharia de requisitos é o processo, né, em relação à descoberta e análise dos requisitos. Ok? Acho que alguém está entrando na sala aí, eu já vou aceitar, tá? Então, o que é, pessoal? A engenharia de requisitos de acordo com Somerville. De acordo com Somerville, a engenharia de requisitos é um processo onde nós fazemos a descoberta, a identificação de requisitos e a posterior análise desses requisitos. Ok? Então percebam, pessoal, que inclusive essa figurinha aqui, essas três caixinhas, ela representa bem esse conceito de engenharia de requisitos, tá? Do Somerville. Ou seja, primeiramente a gente trabalha na descoberta, tá? Depois a gente faz a análise desses requisitos, tá ok? E por último nós realizamos a documentação dos requisitos, ok? Só vou aqui, pessoal, interromper aqui o nosso compartilhamento. Vou retornar ali para a sala, só para aceitar o nosso amigo ali, o Kaique, pessoal, que ele acabou de entrar na sala, né? 24 alunos.
Bacana. Camila aqui também entrando. Né? Que bom que já aceitei aqui mais algumas pessoas. Legal. Legal. Ninguém entrando agora. Então, vamos lá, pessoal. Vamos lá retomar a nossa fala, né? A nossa apresentação. Vamos lá. Aqui, né, pessoal? Aqui que a gente estava falando. Então, continuando. Vamos lá? Ainda aqui, pessoal, de acordo com Somerville, né? Somerville destaca, né? Ainda sobre a engenharia de requisitos, né? De acordo com Somerville, o que é a engenharia de requisitos? É exatamente estabelecer, né? Quais funções são requeridas pelo software, né? Quais funcionalidades são necessárias no nosso software e também quais as restrições, né? Sobre o funcionamento dessas funcionalidades. Ok, pessoal? Tudo em se tratando do processo de desenvolvimento de sistemas. Então, percebam, pessoal, que de acordo com o Somerville, ele destaca aqui 2 pontos importantíssimos, né? O Somerville, ele destaca aqui 2 pontos importantíssimos na engenharia de requisitos, né? Ou seja, primeiro, estabelecer as funcionalidades do software e, no segundo momento, definir as restrições associadas a essas funcionalidades, ok? Inclusive, depois, pessoal, lá na frente na aula, eu vou voltar a falar melhor sobre esses 2 aspectos, tá? Principalmente quando eu for falar sobre requisitos funcionais e não funcionais, tá? Que eu vou falar nessa aula de hoje, lá na frente. Bem? Vamos lá. Ainda aqui, pessoal, de acordo com o Somerville, né, o que é a engenharia de requisitos? É um processo, né? Um processo que envolve todas as etapas, todas as atividades exigidas para criar e manter o documento de requisitos e sistemas. Olha que bacana, pessoal. Então, de acordo com o Somerville, né, na engenharia de requisitos, nós também temos um processo, pessoal. Nós temos um processo, ou seja, nós temos um conjunto de etapas, de atividades, tá? Voltadas exatamente para criar e para manter, né, pessoal? Para fazer as atualizações, fazer as modificações em cima do nosso documento de requisitos do sistema, tá? Quando eu falo, pessoal, de documento de requisitos do sistema, é realmente um relatório, é realmente uma documentação, tá, pessoal? E essa documentação tem que ser criada e ela tem que ser mantida de alguma forma durante todo o processo de desenvolvimento de sistemas, ok? Ainda aqui, pessoal, de acordo com Somerville, né? Ele está colocando aqui os objetivos da engenharia de requisitos, tá? Então, olha só. De acordo com Somerville, né, pessoal? A engenharia de requisitos objetiva o quê? Ela objetiva fornecer métodos, fornecer técnicas, né? Para que a gente possa compreender e entender a natureza de um problema, ou seja, para que a gente consiga entender, né, pessoal, as regras de negócio, né? Inclusive, não sei se vocês lembram, pessoal, a gente já falou muito sobre regras de negócio, né? Ao longo do curso, ao longo das aulas anteriores, tá? Então, também é o objetivo da engenharia de requisitos, tá ok, pessoal? Fornecer as técnicas para melhor compreender, para melhor entender, né, a natureza do problema da empresa, tá? Ou seja, as regras de negócio, tá? Como acontece o fluxo de dados, como acontece o fluxo de trabalho dentro da empresa, tá ok? E aqui no segundo item, né, pessoal, a engenharia de requisitos também objetiva, né, estabelecer com exatidão e com precisão o que um sistema deve fazer em termos de funcionalidades do sistema. Ok, pessoal? Então, esses aqui são os principais objetivos da engenharia de requisitos. Tá? Legal. Olha só, pessoal. Daqui para frente, essa parte aqui é bem bacana, pessoal, essa parte aqui que eu vou descrever para vocês. Aqui eu vou descrever para vocês algumas técnicas, tá? Para vocês fazerem levantamento e análise de requisitos, tá? Então, digamos, pessoal, que amanhã depois vocês têm que entrar em contato com o cliente, entrar em contato com o usuário final e levantar dados, levantar os requisitos, ok? Existem, pessoal, diferentes técnicas,
tá? Existem diferentes técnicas na área de engenharia de software e podem ser utilizadas para fazer o levantamento de requisitos, ok? E agora, pessoal, a partir de agora, nós vamos verificar as características de cada uma dessas técnicas, ok? Quais as técnicas que eu vou explicar agora para vocês, pessoal? Daqui para frente, eu vou explicar para vocês a técnica da entrevista, tá? Os questionários, tá? Revisão da documentação, análise de observação, tá? Quinta técnica é o brainstorming, tá? E por último, pessoal, destacar essa técnica aqui, que é a técnica JAD. Ok, pessoal? Então, daqui para frente, na sequência do slide, eu vou elencar aqui para vocês as características de cada uma dessas técnicas de levantamento de requisitos. Ok? Então, vamos lá. Daqui a pouquinho eu volto lá, tá, pessoal? Para ver se vocês têm alguma dúvida. Daqui a pouco eu vou lá no chat. Ó, primeiramente, pessoal, as entrevistas, tá? Vamos dar uma olhada aqui nas características das entrevistas, não é? Bom, as entrevistas, né, pessoal, elas são uma forma, elas são uma maneira, né, de comunicação entre duas pessoas. Sabemos disso, né, pessoal? No mínimo duas pessoas, né? Ou seja, o entrevistador de um lado e o entrevistado do outro, ok? Então, entrevista, pessoal, é uma forma de comunicação entre duas pessoas, no mínimo, exatamente com o objetivo de se obter requisitos, se obter dados, se obter as informações, ok? Bom, nós podemos destacar, né, pessoal, que os elementos que envolvem, né, pessoal, que envolvem um processo de comunicação são quais? Vamos entender aqui, pessoal, quais são os elementos que compõem um processo de comunicação. Primeiro, pessoal, eu tenho um emissor, né, pessoal? O que é um emissor? O emissor é a fonte da mensagem, não é? Quem está enviando a mensagem, quem está fazendo a pergunta, quem está fazendo o questionamento. 2, né, pessoal? Item 2, receptor. O que é o receptor? Aquele que está recebendo a mensagem, aquele que está recebendo a informação, né? Aquele que está ouvindo. Ok? 3, né? Seria o 3, pessoal, é a mensagem entre si. Tá? O que é a mensagem, pessoal? É informação, né? É informação que, por exemplo, um emissor está enviando para um receptor. Ok? É a mensagem em si, a informação. 4. O que seria o 4, pessoal? É o feedback, é o retorno da mensagem. Concordam comigo, pessoal? Por exemplo, se eu mando uma mensagem, eu sou o emissor, e eu mando uma mensagem para vocês, que são os receptores, depois eu vou ter um retorno, depois eu vou ter um feedback. Né? Esse feedback pode ser o quê, pessoal? Pode ser uma dúvida, pode ser uma pergunta, pode ser um questionamento, né? Ou não, né, pessoal? Ou pode ser, você vai agregar, né? Você vai incrementar aquilo que eu falei de alguma forma, né? Mas isso se chama de quê, pessoal? De retorno, de feedback da mensagem, tá? 5, pessoal, o que seria o 5? Né? O 5 aqui também faz parte do processo da comunicação. O que é o 5, pessoal? É o ruído. Tá? O que seria um ruído, pessoal? O ruído é toda e qualquer interferência, tá? Toda e qualquer interferência, seja ela material, ou seja ela psicológica, tá, pessoal? Que pode acontecer nessa comunicação. Ok, pessoal? Pode ser ruídos, pode ser interferências materiais, tá? Ou psicológicas realmente, tá? Exemplos aí de ruídos, pessoal. Telefone tocando, não é? Você está num processo de comunicação, o telefone toca, você quer atender, né? O telefone está atrapalhando a comunicação, né? O tempo, né, pessoal? O tempo também pode atrapalhar o processo de comunicação, não pode? O tempo está correndo, você vê que o tempo está acabando, né? E você vai ter que otimizar a comunicação, você vai ter que reduzir a comunicação porque o tempo está acabando, não é? Barulho, né, pessoal? Concordam comigo? Né? Inclusive, pessoal, acredito que muitos de nós aqui, com esse momento aí de confinamento, de pandemia, todo mundo aí, né, pessoal? A maioria aí do pessoal tudo em casa, eu acho que vocês devem, né? Vocês já devem ter ouvido aí, pessoal, na casa do professor, certamente, vocês já devem ter ouvido o barulho de cachorro, né, pessoal? Cachorro latindo, às vezes criança passa, né, pessoal? Enfim, né? Às vezes alguém entra na porta, né, pessoal? Então,
às vezes pode acontecer, né, pessoal? Pode acontecer aí um barulho, um ruído, né? Aí nesse nosso processo de comunicação, já que nós estamos aí no confinamento e todos nós estamos aí nas nossas casas. Ok, pessoal? Tudo bem? Então, esses aí, tá? São todos ruídos que poderiam acontecer num processo de comunicação. Ok? E outro também, pessoal, ruído que poderia acontecer é o seguinte: digamos que você está fazendo uma entrevista de emprego, tá? E você está fazendo uma entrevista de emprego num local que não é um lugar, não é um local muito bacana na empresa. Por quê? É um local que toda hora passa pessoas, né? É um local que tem muito fluxo de pessoas. Aí você está fazendo uma entrevista de emprego, aí surge uma pessoa na sala, faz uma pergunta para o entrevistador, tira a atenção do entrevistador, né, pessoal? Ok? Então, o fluxo de pessoas também no local da entrevista pode gerar ruídos, pode atrapalhar o processo de entrevista. Tudo bem, pessoal? Então, todos esses 5 elementos, pessoal, que eu elenquei aqui, eles fazem parte do que a gente chama de processo de comunicação né, pessoal? Nessa técnica que eu estou falando agora para vocês, que é a técnica da entrevista. Tudo bem? Legal. Depois aqui, pessoal, o que nós temos? Ó, aqui nós temos algumas regras básicas para a realização das entrevistas, ok? Digamos que vocês, pessoal, vão organizar a entrevista, vocês têm que tentar utilizar essas diretrizes aqui. Então, vamos perceber aqui quais são essas regras. Primeiro, pessoal, identifique quais as pessoas da empresa que deverão ser entrevistadas. Concorda comigo, pessoal? Então, o primeiro passo, você tem que fazer anteriormente, antes das entrevistas, você tem que identificar quem serão as pessoas que serão entrevistadas. Não é? É o diretor? É o coordenador? É alguém da área técnica? Né? Então, você já tem que fazer uma identificação anteriormente das pessoas que serão entrevistadas. Ok? Item 2. Nós devemos, pessoal, desenvolver um plano geral para as entrevistas. O que é isso? Você tem que definir as questões com antecedência. Concorda comigo, pessoal? Você não pode chegar na hora da entrevista, no oba-oba, sem saber o que vai falar direito, né? Você tem que fazer um planejamento das perguntas, né? Das perguntas que serão feitas para o seu usuário, para o seu cliente, lá da empresa. Ok, pessoal? Então tem que ser feito um planejamento das questões. Item 3, pessoal. Obtenha autorização superior para realizar as entrevistas. O que é isso, pessoal? Concordam comigo que se vocês vão entrevistar funcionários da empresa, com certeza vocês têm que ter autorização do coordenador imediato daqueles funcionários. Concordam comigo, pessoal? Com certeza. Né? Você tem que ter uma autorização do coordenador imediato daqueles funcionários para que aquele coordenador libere aqueles funcionários para que eles vão para as entrevistas. Ok? Item 4. Combine planejamento com flexibilidade. Não é? Às vezes precisamos prorrogar a realização da entrevista, atrasar por alguns minutos por problemas que o entrevistado teve. Não é? Às vezes precisamos eliminar ou inserir perguntas ao longo da entrevista. O que é isso, pessoal? É o seguinte. Lá no item 2, pessoal, no item 2, vocês perceberam que eu falei para vocês que a gente tem que criar um plano geral das perguntas que serão feitas. Mas é aquela coisa, pessoal, você também não pode ser 880, né? Não é porque você criou 10 perguntas, né? Não é por causa disso que você vai ter que seguir obrigatoriamente essas 10 perguntas, né? Você não pode ser também 880, tá? De acordo com o item 4, pessoal, ele está falando o seguinte, que muitas vezes, pessoal, pelo fato daquele usuário ter tido algum problema lá na empresa, né? Ele estava resolvendo um problema na empresa. Então, ele acabou se atrasando para fazer entrevista com você, né? Então, você, pessoal, enquanto analista de sistemas, você tem que ser o quê? Flexível, né? Você tem que ser flexível, né? Porque aquele funcionário está se dispondo o horário dele de trabalho, né? O horário de trabalho dele, para vir fazer entrevista com você, né? Então, cabe a você, pessoal analista de sistema, ser flexível o suficiente, ok, pessoal? Ser flexível o suficiente, tá? Para, caso necessário, prorroga um pouco a entrevista, né? Se caso o funcionário atrasou um pouquinho, tudo bem, né? Se ele teve um problema, atrasou por alguns minutos, né? E outra coisa, pessoal, se você fez lá no item 2 um planejamento, que você ia fazer 10 perguntas, não é obrigatório que você faça 10 perguntas, né?
Dessas 10 perguntas, às vezes 6 são suficientes, 5 são suficientes, né? E às vezes pode acontecer também, pessoal, durante a entrevista, você sentir a necessidade de inserir novas perguntas. Tudo bem? Então, cabe ao analista de sistemas ter essa flexibilidade. Tá? Item 5. Cuidado com o jargão informatiquês, né, pessoal? Né? A gente usa muito aí jargão da área de informática, né? Ó, eu vou startar um processo, eu vou deletar, né? É claro que para a gente que é da área de tecnologia, a gente conhece esse informatiquês, né? Mas se você estiver entrevistando um usuário que é de outro setor, né, de um outro setor que não é TI, certamente ele vai ter dificuldade para entender essa terminologia técnica que você está falando, né? Essa terminologia de TI. Ok, pessoal? E por último, item 6, né? Esteja atento para os diversos tipos de resistência. Né? Isso acontece bastante, pessoal. Às vezes você vai fazer uma entrevista com um funcionário, né, lá da empresa, ele é um usuário potencial do seu software futuramente, né? Mas muitas vezes, pessoal, esse funcionário pode ter resistência. Resistência de que tipo, pessoal? Olha, você é uma ameaça para o meu emprego. Você, analista de sistemas, é uma ameaça para o meu emprego. Por quê? Você está vindo com ideias novas, software novo, tecnologia nova, eu vou perder meu emprego. Não acontece muitas vezes isso, pessoal? Depois, se vocês quiserem, vocês podem até anotar isso aí para a gente discutir lá no chat. Tá, pessoal? Se alguém puder anotar isso, pessoal, por gentileza, para a gente discutir depois no chat, tá? Isso às vezes acontece. Né? O funcionário fica com receio, né, de, olha, vai ter um software novo, tecnologia nova, eu vou acabar perdendo meu emprego. É a primeira coisa que ele pensa. Né? Depois, pessoal, você não conhece a empresa, como quer dizer como deve ser o novo sistema? Isso pode acontecer também. Né, pessoal? Um usuário vem, bate de frente com você, com o analista de sistemas, e diz, olha, você nem conhece a empresa direito, como é que você quer desenvolver um software para melhorar os nossos processos? Isso é complicado. Né? Aí cabe a você, analista de sistemas, pessoal, defender o seu propósito, né? Defender o seu projeto e dizer que você está ali para ajudar. Você está ali realmente para desenvolver um novo software, desenvolver um novo sistema. Ok? E o último ali, pessoal, outra resistência que pode acontecer também, você está tentando mudar o modo como as coisas são feitas aqui. Isso pode acontecer também na cabeça do usuário, né, pessoal? Né? Então pode ter essa resistência, né? E às vezes, pelo fato de ter essa resistência, o usuário não te passa todas as informações conforme ele deveria te passar. Tá? Ele pode ocultar informações. Tá? Então, olha o tamanho do problemão nas mãos do analista de sistemas, né, pessoal? O analista de sistemas também tem que administrar conflitos de interesses dentro da empresa, dentro do processo de desenvolvimento de software como um todo. Ok? Depois, o que nós temos? Olha só. Tudo bem, pessoal. Então, eu já falei agora para vocês sobre a entrevista. Né, pessoal? Já falei um pouquinho para vocês sobre as características da entrevista. Agora, a gente vai falar sobre a outra técnica, tá? Que é a técnica do questionário. Então, vamos lá. O que é o questionário, pessoal? Vamos ver aqui. Questionário, né, é uma série de várias perguntas organizadas com o objetivo de se levantar dados para uma pesquisa ou para um estudo, cujas respostas são fornecidas pelo informante sem orientação direta do pesquisador. O que é isso, pessoal? O que é questionário? Questionário, pessoal, é igual prova. Né? É igual prova P1, igual prova P2. Concorda comigo? Eu chego lá, pessoal, com a prova, com o papel, né, nas mãos, entrego para vocês e vocês vão responder de acordo com o conhecimento que vocês têm. Concordem comigo? Eu não vou ficar dando orientações para vocês de como responder. Vocês vão responder de acordo com o que vocês estudaram para a prova. Ok, pessoal? Então, o questionário, ele tem a mesma característica de uma prova, não é? O respondente vai respondendo as perguntas sem o entrevistador, né, pessoal? Sem o pesquisador estar influenciando. O pesquisador fica quieto na dele. Ele não fica influenciando para que a pessoa responda. Tá? É igual uma prova. Ok? Depois, pessoal, algumas vantagens aqui do uso do questionário. Algumas vantagens.
O legal do questionário, pessoal, é que ele pode ser respondido em qualquer momento. Concorda comigo, pessoal? Eu posso montar um questionário no Google Forms, no Google Drive, eu deixo lá, disponível na internet, em cloud, e você pode responder em qualquer momento da semana. Concorda comigo, pessoal? Então, você pode responder em qualquer momento. Ou, também, pessoal, a gente pode criar uma dinâmica onde eu chamo todos os funcionários para uma sala presencial, né? Chamo lá 30 funcionários e todo mundo vai responder o questionário ao mesmo tempo. Né? Então, eu posso ter essas duas dinâmicas, né, pessoal? Fazer pela internet, fazer numa sala, né, todo mundo junto, ou alguma coisa do tipo, entrega o questionário para ele e ele vai me entregar no final do expediente, né? Vai me entregar o impresso amanhã, no dia de amanhã. É uma outra forma, né, pessoal? É uma outra maneira. E outra vantagem aqui também do questionário, pessoal, é que ele tem um grande número de usuários aplicados. Ou seja, pessoal, no caso do questionário, você pode aplicar ele para 40, 50 pessoas ao mesmo tempo. E a entrevista, pessoal? Será que a entrevista eu posso aplicá-la para 50 pessoas ao mesmo tempo? Não dá, né, pessoal? A entrevista, ela demora muito mais. Né? A entrevista, né, pessoal, é muito mais demorada. Às vezes eu posso levar 30, 40 minutos para entrevistar uma única pessoa. Não é? Então, o questionário, pessoal, geralmente o questionário eu posso aplicar para 40, 50 pessoas ao mesmo tempo. A entrevista, não. Geralmente, a entrevista, pessoal, eu tenho que aplicar para uma quantidade menor de pessoas. Ok, pessoal? Porque, geralmente, a duração de cada uma das entrevistas é uma duração mais longa, né? 30, 40 minutos por entrevistado. Bem? Depois, olha só, pessoal. Desvantagens do uso dos questionários. De questionários. Algumas desvantagens. Inibição do pensamento. Ou seja, a pessoa pensa bastante antes de escrever algo. Concorda comigo, pessoal, que isso acontece? A pessoa está com papel, ela pensa bastante, ela pensa muito antes de escrever. Diferentemente da entrevista. Concorda comigo, pessoal? Numa entrevista, você acaba sendo pego de surpresa. Né? Você recebe a pergunta e já tem que responder na hora. Você não tem muito tempo para pensar na entrevista. Né? Agora, no questionário, não, né, pessoal? Você pensa muito antes de escrever. Né? E às vezes, né, pessoal, o fato de você pensar muito, você pensa numa resposta que não era a resposta que o analista de sistemas esperava. Vai acontecer isso. Segundo item, inibição de críticas e sugestões. Né? Com certeza, pessoal, tem muita gente que quando está escrevendo num questionário em papel, né, e ele tem que fazer críticas e sugestões de melhorias para a empresa dele, ele não critica, né? Ele não faz as críticas, ele não faz as sugestões. Por quê, pessoal? Ele acha que aquele questionário dele vai cair na mão do gestor e ele vai ser mandado embora. Concorda comigo, pessoal? Pode acontecer. Nesse caso, pessoal, é melhor, né? É melhor, muitas vezes, no questionário, você optar pelo anonimato, né? Ou seja, quem estiver respondendo não precisa colocar o seu nome. Tá? Ele só responde as questões, mas não precisa colocar o nome dele. Ok? Seria a melhor forma de fazer. Resistência, pessoal. Próximo item. Falta de tempo, preguiça para preencher. Pode acontecer, né, pessoal? Então, o questionário não pode ser muito extenso, né? Senão o funcionário ele diz que ele não tem tempo, ele não pode ir lá gastar 40 minutos para responder, tem preguiça de responder, responde tudo com respostas do tipo sim e não, né? Sim e não, talvez. Aí isso não vai ajudar o analista de sistemas, né, pessoal? Então, certamente, o questionário tem que ser bem elaborado, tá? Preferencialmente, tendo questões de alternativas, né? Questões objetivas e também algumas questões dissertativas. Seria a melhor forma de fazer. Último item, pessoal. Fraca interação. Né? Questionário, pessoal, uma desvantagem do questionário é fraca interação. Por quê, pessoal? Não existe comunicação no questionário. Não é? Eu entrego os questionários, vocês ficam 30 minutos respondendo e no final vocês me entregam. Ou seja, não tem comunicação. É igual prova. Tá? Diferentemente da entrevista, né, pessoal? Na entrevista a gente tem um diálogo, né? E certamente no diálogo a gente acaba pegando muito mais informações do que, muitas vezes, num documento escrito, do tipo questionário. Bem, pessoal? Legal?
Daqui a pouquinho vou dar uma paradinha, tá, pessoal? Só para saber se vocês têm alguma dúvida, já vou dar uma paradinha daqui a pouco. Próxima técnica, pessoal. Revisão da documentação. O que é essa técnica aqui, pessoal? É uma das formas mais comuns de obtenção de informações sobre a situação atual da empresa. Tá? Qual que é o foco, pessoal, da revisão da documentação? Ela foca no uso de diversas fontes de informação, como manuais, documentações que tem na empresa, manuais de projeto, relatórios técnicos que já existem na empresa, tá? E assim por diante. Ou seja, pessoal, qual que é o foco dessa técnica de revisão da documentação? Qual que é o foco dela? O foco dela, pessoal, é que o analista de sistemas tem acesso a documentações já existentes na empresa e o analista de sistemas faça a sua leitura, faça a sua análise. Só isso. Perceberam, pessoal? Bacana essa técnica, né? O analista de sistemas vai ter acesso a manuais, relatórios, documentos de projeto, tá? Vai fazer a leitura e entender como acontece o fluxo de trabalho dentro da organização. Ok? Importante, pessoal, que essa técnica da revisão da documentação, ela pode ser usada antes, durante e depois das outras técnicas de obtenção de dados. Olha que bacana, pessoal. Então, ele está afirmando aqui que a revisão da documentação, ela pode ser usada concomitantemente com as outras técnicas. Tá? Concomitante com as outras técnicas que eu estou explicando agora para vocês. Bem, pessoal? Pode ser usado antes, durante ou depois, enquanto você está aplicando uma entrevista, um questionário ou outras técnicas que eu vou falar agora. Bem? Legal. Outra técnica aqui, pessoal, é chamada de análise de observação. Tá? O que é essa técnica de análise de observação, pessoal? Olha só. A análise de observação consiste na observação direta dos usuários ou dos funcionários no seu ambiente de trabalho. Tá? Enquanto esses funcionários executam as suas atividades cotidianas, as suas atividades diárias. Olha que legal, pessoal, essa técnica, então. É uma técnica onde o analista de sistemas, ele visita a empresa, ele visita os setores, os departamentos, né? Literalmente, ele passeia pela empresa, pessoal. Passear entre aspas, né? Ele visita os setores, visita os departamentos da empresa e vai conhecendo o dia a dia, o cotidiano, as atividades diárias dos funcionários da empresa, né? Para tentar identificar quais são os problemas, quais são as dificuldades, como é o fluxo de trabalho dentro da empresa, entre os setores, entre os departamentos, e assim por diante. Ok? Segundo item, pessoal. A análise de observação, ela pode ser usada para a confirmação dos resultados de uma entrevista, tá? Ou para identificação de documentos importantes que precisam ser analisados. Olha que bacana, pessoal, esse parágrafo aqui. Bem legal esse parágrafo. Olha só. Ele está falando que a análise de observação, ela pode ser usada para confirmar resultados da entrevista que você fez, lá com algumas pessoas, com alguns entrevistados, tá? Então, a análise de observação pode ser usada para isso, para confirmar dados obtidos nas entrevistas, tá? Ou a análise de observação também pode ser usada para identificar, para coletar alguns documentos que serão avaliados depois pelo analista de sistemas. Então, olha que técnica bacana, né, pessoal? Que técnica interessante. Bom, precauções. Precauções que a gente precisa ter, né, pessoal, com a análise de observações. Algumas precauções. Olha só. Primeiro, tem que ter aprovação do gerente de área para realizar a observação. Concorda comigo, pessoal, que você tem que ter aprovação do gestor? Com certeza. Né? Senão você vai começar a visitar lá o departamento, o setor, ou vai pegar o povo no susto. Né? Então, tem que ter aprovação do gestor. Tá? Segundo, precisa ser comunicado para toda a área antes da sua realização. Tá? Então, na verdade, esses dois itens estão meio que entrelaçados, né, pessoal? Você tem que ter aprovação do gerente e toda a área, né, todo o setor, todo o departamento tem que ser comunicado antes, né, antes que você apareça de susto lá naquele setor para fazer a observação. Né? Então, senão você vai pegar os funcionários, né, pessoal, de supetão, é complicado. Tá? Vai pegar no susto. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Daqui a pouquinho vou ver se vocês têm as perguntas, tá, pessoal? Legal. Então, vou finalizar aqui essas técnicas de levantamento de dados.
Próxima, pessoal. Brainstorm. Tá? O que é o brainstorm, pessoal? Vamos lá. Brainstorming, pessoal, é uma técnica que é útil para se obter rapidamente as informações sobre a situação atual da empresa e sobre os requisitos dos clientes, sobre os requisitos dos usuários, tá? Então, o brainstorming, pessoal, é uma técnica muito bacana, tá? Principalmente quando você quer obter mais rapidamente as informações sobre a empresa e sobre os usuários, tá? Então, se você estiver necessitando, pessoal, de agilidade, tá? Se você necessita de maior agilidade para identificar os requisitos, a escolha tem que ser a técnica de brainstorming. Ok? Segundo item sobre o brainstorming, pessoal. Ele é baseado em sessões de dinâmica de grupo, né? Você monta aquelas sessões de dinâmica de grupo, na qual os representantes dos usuários, tá? Envolvidos no processo de coleta de informações, participam de uma discussão em grupo sobre um tema específico definido anteriormente, conduzido por um mediador, conduzido por um moderador. Geralmente, pessoal, quem que é esse mediador? Quem que é esse moderador? É exatamente o analista de sistemas, né, pessoal? Certamente deveria ser a figura do analista. Ele que vai mediar toda essa dinâmica de grupo, tá? Ele vai colocar um tema para ser discutido, e os funcionários vão começar a discutir aquele tema, e o analista vai começar a fazer as devidas anotações, tá? Do que for identificado naquele brainstorm, naquela dinâmica de grupo, tá? Acho que muitos de vocês, pessoal, já devem ter passado, inclusive, por dinâmica de grupo, quando vocês fazem entrevista para vaga de emprego. Concordam comigo, pessoal? Geralmente, quando você vai tentar uma vaga de emprego, você faz primeiro entrevista, tem lugar que você faz uma prova teórica, né, uma prova técnica, de conhecimentos técnicos, e às vezes tem uma terceira etapa que é a dinâmica de grupo, né? Você tem que fazer uma dinâmica ali com os outros, uma dinâmica com os outros concorrentes, né, com aqueles outros que estão concorrendo pela mesma vaga que a sua, não é? Então, muitos de vocês acho que já devem ter participado aí de dinâmica de grupo. Legal. Então, olha só, pessoal. No finalzinho aqui do slide. A sessão de brainstorming ela é dividida em duas etapas. Quais são elas? Etapa 1, divergência. Tá? Ou seja, produção de ideias sobre um tema definido e o estímulo da criatividade e do registro das ideias. Então, percebam, pessoal, o que é essa etapa de divergência? E por que divergência? Porque geralmente é um momento, pessoal, que o analista de sistemas tem que jogar as ideias, jogar algumas propostas de discussão no grupo e deixar o grupo discutir, tá? Deixar o grupo brigar. Brigar entre aspas, né, pessoal? Não é que não é que o povo vai sair batendo no outro, não é isso. Mas ele vai jogando umas ideias, uns temas polêmicos, e o pessoal começa a discutir, começa a falar. Ou seja, começa a gerar as divergências, tá? É isso que o analista de sistemas precisa. Etapa 2, convergência. O que seria convergência, pessoal? Já é o momento que o analista de sistemas vai tentar convergir todas as propostas para uma ideia única, para uma solução única, ok? Então, o que é convergência? É a revisão e análise de todas as ideias que foram sugeridas, né? E nesse ponto é ativado o lado crítico e analítico do grupo, né? De toda a equipe. Bem, pessoal? Essa técnica aqui é bem legal, ela é bem bacana, principalmente quando o analista de sistemas precisa coletar informações rapidamente sobre a empresa e também sobre os requisitos dos usuários. Bem? Legal. Aí, pessoal, tem mais uma técnica aqui, se não me engano é a última, que eu vou explicar para vocês. Aí eu vou dar uma pausa. É o JAD. Né, pessoal? O que é o JAD? Né? Ele é um termo em inglês, tá, pessoal? É como se ele for traduzindo, né, pessoal? É como se fosse um projeto de articulação de aplicações, tá? O que é o JAD, pessoal? O JAD, ele é uma técnica de levantamento de dados que foi proposto, que foi criado pela IBM, tá? E percebam, pessoal, que o JAD, ele também é baseado em sessões de dinâmica de grupo, tá? A exemplo do brainstorming que eu acabei de explicar para vocês, ok? Só que diferente do brainstorming, pessoal, o JAD, né? O JAD, ele é muito mais refinado, ele é muito mais estruturado, ele é muito mais organizado, tá?
Então, essa é uma característica fundamental do JAD em relação ao brainstorming. Tá, pessoal? O JAD é uma técnica muito mais estruturada, muito mais organizada do que o brainstorming. Ok? Terceiro item. O uso desse tipo de técnica, né, resulta em definições mais rápidas dos requisitos dos usuários, comparados com as técnicas tradicionais. Opa, então olha só, pessoal. Em se tratando de agilidade para levantar requisitos, quais são as melhores técnicas, pessoal? O brainstorming e o JAD. Tá? Porém, o JAD é uma técnica muito mais estruturada. Ok? Legal. Quarto item aqui. O JAD, pessoal, é uma reunião estruturada, muito mais estruturada, e ele é composto do quê? Ele é composto de um coordenador, tá? Ou moderador, tá? Que é quem orienta a discussão no grupo. Geralmente, esse moderador, pessoal, pode ser o próprio analista de sistemas. Bem? Secretário. Tem que ter um secretário, que é aquele que anota, né, pessoal, tudo que foi discutido em ata. Tá? Patrocinador, né, pessoal? Também chamado de sponsor. O que é um patrocinador, pessoal? É uma pessoa que é responsável pela área no qual o sistema será desenvolvido, né? Então, um gestor, um coordenador, um patrocinador, tá ok, pessoal? Então, geralmente, um responsável da empresa tem que estar participando dessa dinâmica de grupo, tá? E, por último, pessoal, também tem que estar participando o quê? Os demais participantes, né? Os demais usuários, os demais funcionários importantes que vão participar dessa dinâmica de grupo, né? Os demais participantes, tudo bem? Que vão participar dessa discussão, dessa dinâmica de grupo. Tudo bem? Legal. Ó, pessoal, sobre o JAD aqui. Olha só, dá uma olhadinha aqui sobre o JAD. A gente tem que fazer a preparação do JAD, né, pessoal? A preparação do JAD envolve o quê? Você tem que identificar quais são as pessoas que vão participar, né, com antecedência. Você tem que preparar, né, pessoal, o ambiente, né? Qual é a sala da reunião, onde vai acontecer essa dinâmica de grupo. Tem que ter uma sala, tem que ter um espaço e tem que ter uma infraestrutura necessária, né, pessoal? Por exemplo, vai ter um computador, vai ter data show, não é? Enfim, tem que ter uma estrutura, tá? E também, pessoal, olha que legal dessa técnica JAD. Talvez alguns de vocês vão até achar engraçado. No JAD, pessoal, existe o que a gente chama de preparação da lição de casa. O que é isso? Geralmente, pessoal, na reunião do JAD, ela pode ser feita em duas etapas. Momento 1 e momento 2. Nessa semana, a gente faz a discussão, dá uma lição para casa, para os envolvidos na reunião prepararem alguma coisa, para trazer na semana que vem. Na semana que vem, eles vão trazer o resultado e vai ser feita uma nova reunião. Olha que bacana, pessoal. Então, no JAD, você pode fazer essa reunião em duas etapas, em dois momentos. Ok? E outra questão importante, pessoal, aqui na preparação da dinâmica de grupo, né, no JAD, é a questão da duração, né, do tempo. Né? Você tem que fazer um planejamento aí de quanto tempo vai durar, um tempo mínimo, né, um tempo mínimo, um tempo máximo, e assim por diante. Bem, pessoal, tranquilo? Legal. Pessoal, vou dar só uma interrompida aqui no compartilhamento, ok? E vou lá para o ambiente. Só para dar um alô aqui para a sala, né? Para saber se vocês têm alguma dúvida. Se está todo mundo aí. E aí, pessoal, está todo mundo aí? Está todo mundo acompanhando? Estão acompanhando a aula, né, pessoal? Sim? Sim ou não? Estão? Maravilha. Show de bola. Alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal? Algum questionamento nesse momento? Ou vocês querem deixar lá para o chat, para o final? Vocês que sabem. Se alguém quiser fazer um questionamento agora, fique à vontade. Não dá para deixar para as próximas paradas que nós faremos. Tá tranquilo? Opa, alguém colocou um Z ali, pessoal. O Z que Z quer dizer que está dormindo, hein, pessoal? Ou não? Quando coloca um Z, Ah, era esse. Ah, então tá bom. Desculpa, pessoal. Que o Z lá no desenho animado. Ah, não, bacana. Tranquilo, André. Estou brincando. Estou brincando, André. Tranquilo. Show de bola. Maravilha, pessoal. E cadê o resto do povo, hein, pessoal?
Cadê o resto do povo? Tá faltando uma galera, hein, pessoal? É semana pré-prova, tem prova semana que vem. Cadê o restante da galera? Mas digo, além dos 23, pessoal, a sala tem perto de 38 pessoas, não é? Cadê o resto do povo? Será que o povo... Qual que é a média, pessoal? Qual que é a média de alunos que assistem às aulas aí durante a semana? Qual que é a média? Ah, só tá a Nata aqui, beleza, pessoal. Show de bola. Mas qual que é a média, pessoal, de alunos que têm assistido às aulas aí durante a semana? Essa média mesmo, pessoal? 25? É? Não passa muito disso? Às vezes 25, 28? É mesmo? Legal. Acho que tem muita gente que acaba assistindo a aula depois, né, pessoal? Aula gravada, né? Eu acho que acontece isso. Pega a aula gravada, às vezes não tem uma conexão com a internet tão bacana, acaba assistindo a aula gravada depois, não é? Não sei, pode acontecer, né? Pode acontecer. Legal. Posso continuar, pessoal? Ou nem assiste também, ô louco. Tem que assistir, hein, pessoal? Semana que vem é prova, hein? Pelo amor de Deus, hein? Semana que vem é prova. Pessoal, posso continuar? Posso dar continuidade? Sim? Vamos lá? Então vamos lá, pessoal. Show de bola. Tem algum limite para se utilizar os métodos? Ou podemos usar ao mesmo tempo? Acho que eu entendi a sua pergunta, Jefferson. Você está falando das técnicas de levantamento de dados, né, Jefferson? Você está perguntando se a gente sempre usa uma ou se a gente pode usar várias ao mesmo tempo. Pode sim, viu, Jefferson? Aliás, deve. Aliás, deve. Tá? Por que, Jefferson? Com cada técnica, você consegue abstrair algo diferente do sistema. Né? Por exemplo, o questionário. O questionário é um instrumento frio para coletar informações. A entrevista, não. A entrevista, você já tem um diálogo com o usuário. Tá? Então, o ideal, Jefferson, é que você use mais de uma técnica. Ok? Você use um questionário, use uma entrevista, use um JAD. Tá, Jefferson? O ideal é que você dê uma misturada nas técnicas, sim. Ok? Tranquilo? Show de bola. Legal, pessoal. Então eu vou voltar. Ok? Vou voltar lá, então, para a nossa fala. Vamos lá. Voltando lá para o slide. Dando aqui continuidade. Legal. Bom, aqui, pessoal, a gente ia começar a falar, né, sobre requisitos. Tá? Então vamos lá. O que é requisitos? Vamos ver. Na literatura, né, nos livros, na literatura, encontra-se muito sobre métodos e técnicas para descrever os requisitos. Né? Então, hoje em dia, pessoal, se você pega livro, manual, todo mundo fala que você tem que levantar requisitos. Todo mundo fala. Né? Então, é muito bonito, todo mundo fala, você tem que levantar os requisitos, tem que fazer análise. Mil maravilhas, né, pessoal? Todo mundo fala que tem que ser feito. Tá? Mas na prática, pessoal, na prática, poucos autores falam sobre qual técnica pode ser utilizada para realmente documentar esses requisitos, organizar esses requisitos, ok? Inclusive, na aula de hoje, pessoal, a gente vai falar sobre isso, tá? Eu vou mostrar para vocês hoje, pessoal, as tabelas de requisitos funcionais e de requisitos não funcionais associados, ok? Depois eu vou falar, né, pessoal, sobre a prova. Eu não vou na prova pedir para vocês criarem essas tabelas, tá, pessoal? Até porque nossa prova é semana que vem, né? Tá muito cru, né, para eu pedir esse tipo de coisa para vocês. Essa prova da semana que vem, ela vai ser mais teórica. Ok, pessoal? Com essas tabelas que eu vou explicar para vocês daqui a pouco nesse slide, eu não vou pedir para vocês criarem nessa prova P1, tá? Eu acho que a gente tem que amadurecer mais, né, pessoal? Amadurecer mais aí a prática para poder cobrar isso nas próximas atividades, nos próximos exercícios e na P2. Ok, pessoal? Então, essa prova P1, que daqui a pouquinho eu vou falar mais para vocês, prova P1 da semana que vem, ela vai ser mais teórica. Ok? Mas já já a gente vai falar um pouco mais sobre ela.
Legal, pessoal? Então vamos lá. O que a gente tem aqui? Vamos lá. Falando de requisitos, não é? Bom, o que é um requisito? Né? Um requisito, ele é, na verdade, uma condição cuja exigência deve ser satisfeita. Percebam, pessoal, bem importante aqui esse conceito para requisito, né? O que é um requisito? Um requisito é uma condição, né, cuja a exigência deve ser satisfeita. Né? Eu tenho esse requisito e você vai ter que satisfazer ele em algum momento no seu software, no seu sistema. Ok? Segundo item. Se a condição, né, se a sua condição é produzir algo, ou seja, uma função para o sistema, uma funcionalidade para o sistema, então disse que o requisito trata-se de um requisito funcional. Olha que bacana, pessoal. É bom vocês anotarem isso aí. Tá? Então, sempre, pessoal, que vocês estiverem se referindo a uma funcionalidade do sistema, tá? Sempre que vocês estiverem se referindo a uma funcionalidade do sistema, isso trata-se de um requisito que é requisito funcional. Bem? Terceiro item. Se a condição é caracterizar algo, por exemplo, definir prioridades, definir regras, definir restrições. Ok, pessoal? Por exemplo, quando eu quero definir regras ou restrições relacionados ao meu requisito funcional, então eu posso dizer que nesse caso eu tenho um requisito não funcional. Vou explicar de novo, tá, pessoal? De novo. Perceba. Sempre que eu tiver regras, condições, restrições, tá? Restrições associadas a um requisito funcional, então, o que são essas regras, pessoal? O que são essas restrições? Essas restrições nada mais são do que os requisitos não funcionais. Bem, pessoal, vou falar bastante dessas duas coisas daqui para frente. Sobre os requisitos funcionais e os requisitos não funcionais. Tá? Inclusive está aqui, pessoal. Né? Aqui estou sintetizando esses dois conceitos. Vamos lá. Requisitos funcionais, né, pessoal? O que são os requisitos funcionais? Requisitos funcionais correspondem à listagem de todas as coisas que o sistema deve fazer, ok? Ou seja, requisitos funcionais são todas as funcionalidades do meu software, ok? Enquanto que os requisitos não funcionais são o quê? São regras, restrições, ok, pessoal? São qualidades, são propriedades que se colocam sobre o sistema, né? São regras, são restrições que se colocam em cima dos requisitos funcionais. Perceberam, pessoal? Então, resumindo, percebam que requisitos funcionais e não funcionais estão relacionados uns com os outros. Tudo bem, pessoal? Se eu tenho, por exemplo, um requisito funcional, para esse requisito funcional, eu posso ter vários requisitos não funcionais associados a esse requisito funcional. Perceberam, pessoal? Então, para um requisito funcional, eu posso ter N requisitos não funcionais associados a ele. Legal? Daqui a pouco eu vou representar isso para vocês na forma de tabelas. Já vou mostrar para vocês daqui a pouco. Ó, olha só, pessoal. Percebam que os requisitos não funcionais, o que são os requisitos não funcionais mesmo, pessoal? São as regras, são as restrições, ok? Nós temos, pessoal, uma classificação para os requisitos não funcionais, tá? A gente pode ter requisitos não funcionais de usabilidade. O que é usabilidade, pessoal? Nós já sabemos, né? Requisitos não funcionais de usabilidade são aqueles que têm a ver com a parte de layout, né? O layout, a interface gráfica, a usabilidade do sistema, né? Tem a ver com a parte de facilidade de uso, né? A questão de necessidade ou não de treinamento dos usuários. Ok, pessoal? Tudo isso diz respeito ao requisito não funcional de usabilidade. Próximo, confiabilidade. Confiabilidade, pessoal, envolve a parte de tratamento de falhas do sistema. Tá? Toda a parte de tratamento de falhas. Envolve, né, pessoal, por exemplo, a possibilidade de previsão dos erros antes deles acontecerem. Por exemplo, pessoal, digamos que vocês têm um form, né? Vocês têm um formulário, vocês têm um cadastro, tá?
E aí vocês têm alguns campos que têm que ser preenchidos pelos usuários. Vocês concordam comigo, pessoal, que vocês têm como prever o erro antes que ele aconteça? Concordam comigo? De que forma, pessoal, vocês podem prever o erro? Da seguinte maneira: em vez de você deixar o usuário digitar a informação para somente depois fazer a validação, o que é mais correto, pessoal? Bota uma máscara. O que é uma máscara, pessoal? Ou não, pessoal, não confunda, né? Não é a máscara aí do coronavírus, né? Não é esse tipo de máscara que eu estou falando. O que é essa máscara que eu estou falando agora, pessoal? Por exemplo, um campo data. Né? Você pode colocar uma máscara nesse campo data para o usuário saber, né, que você vai precisar de 2 dígitos por dia, 2 dígitos por mês e 4 dígitos por ano. Concorda, pessoal, que é uma maneira de você prever o erro? Né? Você prevenir o erro antes que ele aconteça? Sim. Outra maneira, pessoal, em vez de você fazer com que o usuário digite a informação, você pode disponibilizar um list para ele, uma lista, e o usuário pode escolher uma das opções desse list. Concorda comigo, pessoal? Também uma forma de prevenir os erros antes que eles aconteçam. Ok? Então, isso é um requisito não funcional de confiabilidade. Próximo, pessoal, desempenho. Requisito não funcional de desempenho. Envolve velocidade do sistema, tempo de recuperação do sistema após uma falha, tempo de resposta após processamento e assim por diante. Ok, pessoal? Envolve regras, envolve questões mais na parte de velocidade, desempenho e tempo do sistema. Próximo, configurabilidade. Requisito não funcional de configurabilidade. O que é isso, pessoal? Envolve o que pode ser configurado pelos usuários do sistema. Ou seja, pessoal, são aqueles softwares, aqueles sistemas que eles têm uma configuração básica, mas eles permitem que o usuário ele possa alterar essas configurações e deixar o sistema de acordo com a necessidade dele. Né? Digamos que ele é um usuário que é um expert, um especialista. Então, ele pode mudar a configuração do sistema para que o sistema fique mais com a cara dele, né? Que é um expert. Bem? Depois, requisito não funcional de portabilidade. O que é isso, pessoal? Portabilidade envolve mais a parte de restrições de plataforma de hardware e de software, do quais o seu sistema será implementado, né? Será implantado. E também envolve a parte de grau de facilidade para transportar o sistema para outras plataformas, ou até para outros sistemas operacionais, né, pessoal? Alguma coisa do tipo. O seu software ele roda para Windows e para Linux, né? Você criou uma plataforma desktop para web e também aplicativo para celular, né? Ou, vocês sabem, pessoal, que muitas vezes se você abre o website em diferentes browsers, dependendo do website, pessoal, ele pode dar uns errinhos lá na parte de JavaScript, CSS, né? Isso acontecia muito no passado, né, pessoal? Acho que hoje não acontece tanto. Mas há uns 10, 15 anos, pessoal, se a gente abria um website lá no Chrome, às vezes aquele website não rodava no IE, né, no antigo Internet Explorer. Ele dava erro no JavaScript, né? Então, tudo isso, pessoal, está relacionado a essa questão aí de plataforma, de portabilidade e assim por diante. Ok? E a última classificação, pessoal, dos requisitos não funcionais é o requisito não funcional é a categoria de segurança. Que isso, pessoal? Envolve toda a parte de permissão de usuários. Ou seja, permissão de administrador, permissão de root, né, pessoal? Por exemplo, um root, um administrador, ele tem permissão que os usuários comuns não têm, né? Então, tudo isso está relacionado à parte de segurança da informação. Ok, pessoal? Se eu não me engano, pessoal, eu ouvi um áudio aqui, ouvi um som, eu acho que alguém está tentando entrar na sala. Eu vou só interromper aqui o compartilhamento. Ó, tá entrando um colega aqui, pessoal, que bacana. Ó. Entrou mais um colega aqui. Eu autorizei a entrada dele. Ok? Vamos lá dar continuidade. Ok, pessoal? Vou voltar lá para a nossa apresentação. Vamos lá. Nós estávamos aqui, né, pessoal, nesse ponto, onde nós estávamos falando sobre a classificação dos requisitos não funcionais. Ok? Próximo aqui. Requisitos
funcionais. Olha só, pessoal. Nós podemos ter dois tipos de requisitos funcionais. São eles: os requisitos funcionais evidentes e os ocultos. Vamos ver qual que é a definição de cada um deles, tá, pessoal? O que são os requisitos funcionais evidentes? O próprio nome está falando. Requisitos funcionais evidentes são aqueles que são efetuados, não é, pessoal? São funcionalidades que são efetuadas, que são executadas pelo sistema, mas com o conhecimento do usuário. O que é isso? O usuário sabe que aquela funcionalidade está processando. O usuário sabe, ele tem conhecimento que aquela funcionalidade está rodando. Ok? Isso são os requisitos funcionais evidentes. Tá? E, por último, pessoal, os requisitos funcionais ocultos. Né? O que são os requisitos funcionais ocultos? São aquelas operações que são efetuadas internamente pelo sistema, sem o conhecimento explícito do usuário. O que é isso, pessoal? É uma funcionalidade, né, que é processada pelo software internamente. Internamente o software processa a funcionalidade e o usuário não fica sabendo que aquilo foi processado. Tá? Digamos, foi feito um processamento interno na parte de otimização de banco de dados. Tá? Alguma coisa que foi feita internamente, mas o usuário não ficou sabendo. Ok, pessoal? Então, a gente pode ter esses dois tipos de requisitos funcionais. São eles, os evidentes e os ocultos. Tá? Aí, pessoal, destaquei aqui para vocês em azul aqui embaixo, né, pessoal? É o seguinte. Descrever requisitos funcionais e requisitos não funcionais requer tratar dois aspectos. Primeiro, produzir os requisitos, né? E segundo, produzir esses requisitos com qualidade, né? Estas, né, pessoal, são as duas faces da moeda quando a gente está trabalhando na área de engenharia de software, não é? Quando a gente está trabalhando na área de engenharia de requisitos, ok? Ou seja, produzir os requisitos e produzir esses requisitos com qualidade, ok? Então, esses aí são as duas faces da moeda aplicáveis diretamente à área de engenharia de software. Legal. Ainda aqui, pessoal, sobre requisitos. Vamos lá. O processo de produção, né, de desenvolvimento de um software, depende da definição e da especificação clara de qual produto construir. Ah, com certeza, né, pessoal? Isso aí chega a ser até óbvio, né, pessoal? Concorda comigo? Que o processo, né, o que ele está falando aqui? Que o processo de desenvolvimento de software, ele está diretamente relacionado ao produto que eu for fazer especificação. Com certeza, né, pessoal? Então, o processo de desenvolvimento está diretamente relacionado a toda especificação que eu for fazer do meu produto de software, tá? E aqui, segundo item, essa definição fundamenta-se no conhecimento do problema, ou naquilo que a gente chama de regras de negócio. Concordam comigo, pessoal? Sempre quando a gente vai fazer o levantamento de requisitos, não é? Sempre quando a gente vai fazer a especificação do nosso sistema, nós precisamos conhecer o domínio do problema. O que é o domínio do problema, pessoal? É exatamente conhecer as regras de negócio, ok? Entender todo o fluxo de trabalho, todo o fluxo de processos que acontece dentro da empresa, dentro da organização. Ok? Legal. Ainda aqui, pessoal, sobre requisitos. Olha só. A estratégia, né? A estratégia para o levantamento de requisitos é o tratamento multidisciplinar, né? Ou seja, envolvendo várias pessoas da empresa, de diferentes áreas, tá? Para poder identificar esses requisitos, né? Então, o que ele está falando aqui, pessoal? Que sempre que nós vamos realizar o levantamento de requisitos, o levantamento de requisitos, né, pessoal, ele tem um tratamento multidisciplinar. Ou seja, a gente precisa ter várias pessoas participando, né? E essas várias pessoas participando são de diferentes áreas. Eu vou ter pessoas da área de TI, da área de humanas, da área de projetos, da área jurídica, né? E assim por diante. Ok? E esses requisitos, né, pessoal, de acordo com o que eu estou falando aqui embaixo, né, eles podem ser obtidos do ponto de vista dos stakeholders. Vocês já ouviram falar, pessoal, de stakeholders? O que são os stakeholders? Será que é bife, pessoal? Bife de frango? Bife de carne de boi? É isso? Não, né, pessoal? O que são os stakeholders? São as partes interessadas.
né? São as partes interessadas em que o projeto dê certo. São as partes interessadas em que o projeto funcione, tá? São as partes interessadas em que o projeto seja entregue no final e seja entregue com qualidade, tá? E esses stakeholders, né, pessoal, eles são as nossas fontes de informação, né? É a partir desses stakeholders que nós podemos levantar os nossos requisitos. Ok? Tudo bem? Bacana. Aqui, pessoal, eu só estou falando um pouquinho mais para vocês sobre a classificação dos stakeholders, só para detalhar um pouco mais. Stakeholders, pessoal, a gente pode ter dois tipos: os stakeholders internos e os externos, tá? O que são os stakeholders internos, pessoal? São aqueles que têm ligação direta com a empresa. Por exemplo, funcionários, empregados, coordenadores, gestores, diretores, né? E assim por diante. E também nós podemos ter, pessoal, os stakeholders externos. Os stakeholders externos são de duas espécies, são de duas categorias. Quais são elas, pessoal? Primeiro, são aqueles que não possuem ligação direta com a empresa, né? Membros da comunidade, órgãos do governo, sindicato, a mídia, os ambientalistas, né, pessoal? Os ambientalistas sempre ficam em cima da empresa para ver se a empresa não está poluindo o rio, né? Não está denegrindo o meio ambiente, né? Então, essa é a primeira categoria de stakeholders externos. A primeira categoria. Segunda categoria, pessoal, são aqueles que têm ligação. Quem que fecha um quarteto de LoL aí, mano? Vamos fechar um squadzinho aí, mano, pra liberar, mano. Ô, o novo quadzinho tá bom também, mano. Vamos aproveitar aí, já que o senhor. Aí, quem quiser lá, mano, vamos entrar aí, velho. O senhor falou que nossa internet que é ruim, mano. Qual é? Cola no squad do Rainbow Six, velho. Tem promoção. Ah, Rainbow Six é caro, né, mano?
pô. Então, tá em promoção, tá 23 Joguinho de Playboy. Joguinho de Playboy. Joguinho de Playboy, concordo. Ai, Hein? meu Deus. Ubisoft lixo. Mano, tá 23 conto, velho. Tá Ah, barato. mas é um jogo que morreu já, cara. E morreu o quê? Tô jogando agora, pai. Aceita que dói menos, Vitor. Você investiu seu dinheiro errado. Exatamente. Peraí que os caras tão Mas invadindo. esse cara já seria melhor, cara. Olha a roupa do professor. Oh, caramba. Ai, senhor do... Aí, o professor voltou. Voltei, pessoal. Vamos lá, pessoal? Vamos continuar? Vamos lá, então. Vamos tentar dar um tapa aqui no final. Bom, vamos lá, então. Continuar a gravação. Ele ainda está gravando, né, pessoal? Então, vamos lá. Professor, não leia os comentários. Ah, tá bom. Não vou ler, não. Tá bom, não leio. Não leio. Não tem comentário nenhum. Não tem nada aqui, pessoal. Não tem nada. Tá bom. Vou voltar lá no slide, tá ok, pessoal? Deixa eu olhar, ele tá continuando aqui a gravação. Vamos continuar. Tentar dar uma corridinha aí para finalizar. Vamos lá, pessoal. Vou dar uma corridinha aqui para tentar finalizar logo e a gente ir para a segunda etapa do chat. Ok, pessoal? Vamos lá, vamos tentar finalizar. Ó, vamos lá. Então, eu estava falando para vocês, né, pessoal, sobre as partes interessadas no projeto, né, sobre os stakeholders, e eu salientei, né, que os stakeholders são as pessoas e as organizações que são impactadas, né, positivo ou negativamente pelo projeto, né, e são aquelas pessoas que influenciam ou são influenciadas pelo projeto. Exemplos, pessoal, de stakeholders: o gerente do projeto, os sponsors, né, os patrocinadores, os clientes, os parceiros, os gerentes, toda a equipe do projeto, os empregados, né, pessoas, os funcionários, os fornecedores. Ok, pessoal? Então, são todos os stakeholders que podem influenciar ou serem influenciados pelo desenvolvimento do projeto. Ok? Continuando aqui. Agora sim, pessoal, vou entrar naquela parte das tabelas. Vamos lá. Ó, pessoal, eu vou explicar para vocês daqui a pouco as tabelas de requisitos funcionais, tá? Essa tabela, pessoal, ela tem as seguintes informações, ela tem os seguintes campos. Quais são eles? Eu tenho que colocar o código do requisito funcional, por exemplo, requisito funcional F1, F2, F3 e assim por diante, tá? Cada requisito funcional, pessoal, cada requisito funcional ocupa uma tabela, tá? Cada requisito funcional ocupa uma tabela. E cada requisito funcional tem uma identificação. F1, F2, F3 e assim por diante. Nessa tabela, pessoal, também é colocado o nome do requisito funcional, tá? Que é uma especificação curta. Eu coloco um nome curtinho para esse requisito funcional. Por exemplo, cadastrar livros. Ok? É o nome do requisito funcional. Depois, tem um outro campo. Descrição. O que é descrição, pessoal? É uma especificação mais longa, é uma especificação mais detalhada do requisito, tá? É um detalhamento maior, uma descrição textual mais detalhada sobre o funcionamento desse requisito funcional. Depois, próximo campo. Categoria funcional, ok? Você vai ter que marcar, tá? Você vai ter que fazer um checkmark, tá? Um checklist, um X, né, pessoal? Dizendo se esse requisito funcional é um requisito evidente ou oculto. Lembra que eu expliquei esses requisitos para vocês agora há pouco, essas duas categorias. E também, pessoal, nessa mesma tabela de requisitos funcionais, a gente vai ter que colocar o código dos requisitos não funcionais associados, tá? Percebam, pessoal, no mesmo requisito funcional, por exemplo, no requisito funcional F1, eu posso ter
vários requisitos não funcionais ligados a ele. Tá? Por exemplo, pessoal, aqui embaixo, na parte de baixo do slide. NF1.1. O que é isso aqui? É o requisito não funcional 1.1. Né? Não funcional 1.2. Né? É o segundo requisito não funcional, mas ele é associado ao requisito funcional 1. Perceberam, pessoal? Então, tanto o NF1.1 quanto o NF1.2 são dois requisitos não funcionais associados ao requisito funcional 1. Da mesma forma aqui embaixo, pessoal. Os requisitos não funcionais 2.1 e 2.2 são dois requisitos não funcionais associados ao requisito funcional 2, a tabela 2, e assim por diante. Ok, pessoal? Isso aqui vai ficar mais claro daqui a pouco, quando eu começar a mostrar as tabelas para vocês. Tá? Vamos lá. Aqui, tabela de requisitos, né? Eu já só retomando aqui, eu expliquei aqui para vocês a tabela de requisitos funcionais. Aqui nós temos a tabela de requisitos não funcionais. Tá? Então vamos lá. O que nós temos, pessoal, na tabela de requisitos não funcional? Nós temos aqui, pessoal, o nome, né? Você tem que colocar o nome do requisito não funcional, né? O nome dele é uma especificação curta também, nome curto. Restrição, o que é restrição, pessoal? É uma especificação um pouco mais detalhada sobre esse requisito não funcional. Tá? Terceiro, categoria. Lembra aquelas categorias que eu expliquei para vocês agora há pouco, pessoal? As categorias de requisitos não funcionais? Aqui você vai ter que marcar qual é a categoria dele. Se é de segurança, se é de performance, se é de usabilidade, se é de compatibilidade. Ok? Tem que marcar uma daquelas categorias. E por último, pessoal, obrigatoriedade. Tá? Aqui você vai ter que marcar, pessoal, se aquele requisito não funcional. Se ele é desejável ou se ele é obrigatório. Concordam comigo, pessoal, que tem uma diferença entre desejável e obrigatório? Sim, tem uma diferença. O que é o requisito obrigatório, pessoal, permanente? É aquele que obrigatoriamente ele tem que funcionar, ele tem que rodar no software. E o que é um requisito desejável, pessoal? É aquele que, olha, é fortemente recomendável que eu tenha aquele requisito no meu software. É fortemente recomendável. Mas se ele não for desenvolvido agora, não tem problema. Pode deixar para a próxima etapa de desenvolvimento. Entenderam a diferença, pessoal, entre o desejável e o obrigatório? Tá? Aí tem que ser marcado isso nesse campo. Obrigatoriedade nessa tabela de requisitos não funcionais. Ok, pessoal? Vamos lá, continuando. Ó, aqui alguns desafios, pessoal, da análise de requisitos, né? Antes de eu mostrar a tabela para vocês. Primeiro desafio. Como descobrir os requisitos, né, pessoal? Como é que a gente pode descobrir os requisitos? Bom, já sabemos. A gente pode usar as técnicas de levantamento de dados que a gente viu na aula de hoje. Entrevista, questionário, JAD, brainstorming, entre outras. Tá? Segundo item. Como comunicar os requisitos para as outras fases do processo de desenvolvimento de sistemas? Como é que a gente pode comunicar? Bom, concorda comigo, pessoal? Basta a gente documentar todo o processo de desenvolvimento de sistemas, fazer a documentação, e nós podemos repassar essa documentação para o programador, para o tester, para a equipe de testes, e assim por diante. Concorda comigo, pessoal? Então, o instrumento que o analista de sistemas tem para comunicar os requisitos para as próximas etapas do processo de desenvolvimento, né? O instrumento que nós temos é a documentação. Tá? Terceiro, como lembrar dos requisitos durante o desenvolvimento e verificar se foram atendidos? Bom, certamente, pessoal, nós podemos usar a documentação, né? Nós podemos usar a documentação de sistemas, e a gente pode fazer um controle, né? Dos requisitos que já foram desenvolvidos e ainda não foram desenvolvidos, marcando, né, pessoal, fazendo um checklist lá nas nossas tabelas de requisitos, não é? Algo do tipo, esse requisito foi atendido, esse ainda não, né? Então, nos baseando nas nossas tabelas de requisitos funcionais. É um instrumento que a gente pode ter para fazer esse gerenciamento, né? E verificar se os requisitos foram realmente implementados, codificados, ou não, ou ainda não. Ok? Ó,
Organização dos requisitos, pessoal. Como é que a gente pode fazer a organização dos requisitos? Bom, a gente pode fazer, pessoal, através dos casos de uso, através dos diagramas de casos de uso. Inclusive, eu vou falar isso para vocês nas próximas aulas, tá, pessoal? Sobre diagramas de casos de uso, os use cases, tá? Onde, pessoal, cada caso de uso, ele tem uma descrição, ele tem um detalhamento, ok? Onde ele escreve toda a funcionalidade, né, daquele artefato, ok? Dentro daquele software que está sendo proposto, ok? Depois eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre a parte de descrição de casos de uso, ok? Agora sim, pessoal. Agora sim chegamos aí naquela tabela que eu queria mostrar para vocês. Ó, o que a gente tem aqui, pessoal? Nós temos um exemplo de uma tabela, tá? Uma tabela de requisitos funcionais e requisitos não funcionais associados. Vamos lá. Ó, aqui eu tenho um requisito, pessoal, na primeira tabela. Requisito funcional F1, que é o registrar empréstimos. Percebam, pessoal, que na segunda tabela aqui embaixo eu tenho um outro requisito, que é o requisito F2, que é o requisito calcular descontos. Ou seja, pessoal, o que a gente pode concluir? Nós podemos concluir que para cada requisito funcional que vocês tenham, vocês vão precisar de uma tabela. Perceberam, pessoal? Se vocês tiverem 8 requisitos funcionais a serem implementados, vocês vão precisar de 8 tabelas. Ok? Vamos entender aqui um pouquinho a tabela, pessoal. Vamos lá. A tabela é F1. Vamos lá. Requisito funcional F1. Qual que é o nome dele? Registrar empréstimos. Oculto. O que é oculto, pessoal? Lembra que o oculto é a categoria do requisito funcional? Lembra disso, pessoal? O que é oculto? Olha só, eu coloquei até uma setinha aqui em cima para vocês, pessoal. Se o oculto não estiver selecionado, não tiver marcado com X, quer dizer que esse requisito trata-se de um requisito o quê? Evidente. Perceberam, pessoal? Se tiver com X marcado no oculto, quer dizer que esse requisito é oculto. Se ele não estiver marcado, quer dizer que esse requisito trata-se de um requisito evidente. Eu expliquei para vocês essas duas categorias agora há pouco. Ok, pessoal? Descrição. Vamos ver aqui a descrição do requisito F1. O sistema deve registrar os empréstimos de fitas, indicando o cliente e as fitas que forem emprestadas, bem como a data do empréstimo e o valor previsto para pagamento na devolução. Legal. Isso aqui é a descrição detalhada desse requisito F1. Tá? Depois, na mesma tabela, pessoal, nós temos que colocar os requisitos não funcionais associados. Para cada requisito não funcional associado, nós colocamos o quê, pessoal? O nome dele, a restrição, que é um detalhamento, é uma descrição detalhada, a categoria, o desejável e o permanente. Então, vamos pegar alguns exemplos aqui, pessoal. Requisito não funcional 1.1, tá? Então, esse requisito não funcional 1.1, ele é uma restrição desse requisito funcional F1, tudo bem, pessoal? Qual que é o nome desse requisito não funcional 1.1? Controle de acesso, é o nome dele, tá? Detalhamento. A função só pode ser acessada por um usuário com perfil de operador ou superior, ou seja, o root, administrador de rede. Tá? Categoria. Lembra das categorias que eu expliquei para vocês, pessoal? Ele marcou aqui categoria de segurança. E depois, pessoal, ele marca se esse requisito não funcional, se ele é desejável ou permanente. Ele marcou como permanente. Tudo bem? E assim por diante, pessoal. Próximo. Requisito não funcional 1.2. Ele envolve a parte de identificação de fitas. Descrição, pessoal. Vamos lá. As fitas devem ser identificadas por um código de barras. Legal. É a descrição detalhada. Qual que é a categoria, pessoal, desse requisito não funcional? É um requisito não funcional de interface, né, pessoal, de usabilidade. Ele é desejável ou permanente, pessoal? É também permanente. Ok, pessoal? E assim por diante. Ok? Então, percebam. Em cada tabela eu tenho um requisito funcional e tenho todos os requisitos não funcionais associados a ele.
Perceberam, pessoal? Só nessa página aqui que eu expliquei para vocês, tem 2 requisitos funcionais. O F1, que está na primeira tabela, e o F2, que está na tabela de baixo. Ok? Para cada requisito funcional, pessoal, é necessário criar uma nova tabela de requisitos funcionais. Bem? Continuando. O que nós temos? Ó, isso aqui, pessoal, é uma outra tabela. Ela é uma tabela de requisitos suplementares. O que é isso aqui, pessoal? Requisitos suplementares. São aqueles requisitos, pessoal, que vocês não conseguiram encaixar na tabela de requisitos funcional, tá? Aí você pode tentar encaixar nessa tabelinha de requisitos suplementares, complementares. Ok, pessoal? Ó, exemplos aqui. Requisito suplementar S1, tipo de interface. Descrição. As interfaces do sistema devem ser implementadas com formulários acessíveis num browser HTML. Legal. Categoria, interface de usuário. Ele não marcou nem desejável nem permanente. Ok, pessoal? Depois, S2, armazenamento de dados. A camada de persistência deve ser implementada de forma que diferentes tecnologias de banco de dados possam vir a ser utilizadas no futuro. Qual que é a categoria? Criou uma categoria chamada persistência, né, pessoal? Que é um termo que a gente usa muito em orientação a objetos. Persistência de dados. O que é persistência de dados? É quando você grava os dados no banco. Você grava os dados em disco. Tá? Categoria que ele colocou ali, permanente. E assim por diante. Ok, pessoal? Então, todos aqueles requisitos que vocês não conseguiram colocar, não conseguiram enquadrar na tabela de requisitos funcionais, vocês podem colocar na tabela de requisitos suplementares. Tudo bem? Depois, isso aqui certamente, pessoal, eu vou falar mais para vocês nas próximas aulas, né? Eu vou falar mais sobre casos de uso, diagramas de casos de uso, sobre o ONL, né, pessoal? Vou começar a falar para vocês sobre o ONL depois da prova, né? Depois da prova P1. Mas o que é essa tabela aqui? Nessa tabela aqui, nós estamos organizando os nossos requisitos em casos de uso. Então, olha só, pessoal. Olha que legal. Nós já estamos aqui começando a pensar no desenvolvimento dos nossos primeiros diagramas de casos de uso. Os nossos primeiros use cases. Que a gente vai fazer nas próximas aulas. Ok? Ó, pessoal, primeira coluna. O que eu tenho na primeira coluna? Tem o nome dos casos de uso. Depois eu tenho os atores envolvidos com esse caso de uso. Quem que são os atores? São as pessoas. As pessoas envolvidas com o nome, né? Com essa primeira coluna. Né? Na primeira coluna eu tenho os casos de uso. Na segunda coluna eu tenho os atores. Terceira coluna eu tenho uma descrição detalhada. E perceba, pessoal, olha que legal. Na quarta coluna. Na quarta coluna, pessoal, eu tenho todos os requisitos funcionais que são associados a esse caso de uso. Olha que legal, pessoal. Eu tenho aqui o caso de uso que se chama emprestar fitas. Perceberam, pessoal? Na primeira linha da tabela. Eu tenho o caso de uso emprestar fitas. Ele é relacionado aos atores, às pessoas, cliente e funcionário. Né? E esse caso de uso emprestar fitas, pessoal, ele faz referência aos requisitos funcionais. F1, F3, F5, F9, F10. O que é, pessoal, F1, F3, F5, F9, F10? São tabelas de requisitos funcionais que provavelmente você já deve ter criado. Entenderam, pessoal? Então, a gente já está começando a fazer a relação, a ligação dos nossos casos de uso com as tabelas de requisitos, com as tabelas de requisitos funcionais que a gente criou anteriormente. Perceberam, pessoal? Bacana, né? Então, você faz isso para cada caso de uso. Cada caso de uso tem os atores que ele relaciona, tem a sua descrição e tem as referências que ele faz a algumas tabelas de requisitos funcionais que foram desenvolvidas anteriormente. Tudo bem, pessoal? Legal? Estamos quase acabando, pessoal. Estamos quase acabando. Vamos lá. Tem uma outra tabela aqui, pessoal, que a gente tem para mostrar para vocês, que é essa tabela para representar operações de manutenção. O que é isso, pessoal? Operações de manutenção. Ó, pega, pessoal, ignora aqui essa primeira coluna. Pega as outras 4 colunas. Ó, eu tenho operação de I. O que é I, pessoal?
I é inclusão, o A é alteração, o E é exclusão e o C é consulta. Então, olha que legal, pessoal. Nessa tabela aqui, pessoal, nós representamos o quê? A primeira coluna, pessoal, nós chamamos de conceito. O que é conceito, pessoal? Olha que legal. Conceito, nós já estamos começando a pensar nas classes que posteriormente nós iremos colocar no nosso diagrama de classes. Né? Ó, então a gente colocou aqui classe cliente, classe reserva, classe fita, classe empréstimo. Entenderam, pessoal? Na classe cliente, ela vai ter o quê? Vai ter métodos de inclusão, alteração, exclusão e consulta de dados. Perceberam, pessoal? Uma observação, só é possível excluir se não houver empréstimos associados na biblioteca. Né? E esse conceito, pessoal, faz referência cruzada com a tabela de requisitos funcional F13. E assim por diante, pessoal. Próximo. Estou criando um conceito, né, uma classe chamada reserva. Nessa classe reserva, eu vou fazer inclusão, alteração, exclusão e consulta. E ela vai fazer referência cruzada com os requisitos funcionais F15 e F16. Olha que legal, pessoal. Então, a gente já está começando a pensar nos nossos conceitos, estamos começando a pensar nas nossas classes, do nosso diagrama de classes da UML, e fazendo a referência cruzada com as tabelas de requisitos funcionais que nós criamos anteriormente. Bacana, né, pessoal? Então, tudo isso é documentação. Né? Tudo isso aqui é documentação, tudo isso aqui é engenharia de requisitos. Tá? Uma etapa importantíssima quando nós fazemos aí um processo de desenvolvimento de sistemas dentro da engenharia de software. Ok? Aí já era o último, né, pessoal? Já era a última página aqui. Estamos encerrando. Bacana. Legal. Vou, pessoal, interromper aqui a gravação.